Queria já divulgar que dia 23 é a vez de Amanda estar aqui, né? Então, para quem acha que ela já dirige bem, imagina pregando, então já está todo mundo convidado para ver a Amanda aí dia 23 pregando. Bom dia, igreja. Bom dia. Confesso que, por mais que eu tenha pregado aqui já uma vez no ano passado, é sempre novo estar aqui na frente falando para a igreja e bate aquele nervosismo. O pastor Rogério me olhando daqui, fico meio coisa de falar alguma coisa, deixar escapar alguma coisa aqui, ele está ali olhando. Mas graças a Deus me deu uma palavra para esse dia de hoje. E eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. É um texto já bastante conhecido por muitos, e a gente vai refletir nele nessa manhã, esse domingo, dia dos pais. Então, a partir do versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, meu Deus. Que acima de tudo, Deus, tudo que vai ser falado aqui venha de Ti, não somente de mim, Deus. Que eu esteja presente aqui, mas que o Teu Espírito esteja falando, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aqui neste lugar hoje, aquilo que o Senhor quer que todos nós, Senhor, possamos escutar, possamos entender, possamos aprender mais de Ti. Que o Senhor reine aqui neste lugar, que nós possamos, Deus, cada dia mais estar firmados na Tua palavra. Que o Senhor fale aqui neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já disse, essa história já é muito conhecida por muitos de nós, a história do jovem rico. E logo de início a gente vê que Jesus, nesse texto, ele já vem falando um pouco sobre riquezas. E inclusive na próxima fala de Jesus, para quem está com a Bíblia aberta e tem os títulos aí, tem o título do jovem rico e logo após tem o título O Perigo das Riquezas. Então, Jesus, desde o início, desde esse acontecimento, Jesus, naquele momento, estava falando especificamente sobre as riquezas, sobre o dinheiro. A Bíblia várias vezes fala que o dinheiro é a raiz de todos os males e essas coisas. E Jesus, ele aborda muito isso nesse momento com os discípulos. Ele chega a dizer posteriormente a esse texto do jovem rico, que é mais fácil um camelo entrar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele continua o sermão e os discípulos perguntam a ele: então quem pode ser salvo? E ele diz que é impossível para um homem ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Então, nesse contexto, Jesus ele fala e aborda muito sobre as riquezas. Mas o texto do jovem rico, ele não é somente sobre dinheiro, sobre riquezas. Ele aborda muito mais. Ele aborda outras coisas. Eu queria trazer hoje uma visão diferente desse termo de riquezas.
Porque o fato é que aquele jovem realmente, a Bíblia fala que ele era rico, dono de muitas propriedades. Mas não é só a riqueza que pode tomar conta do coração humano. Aquele jovem talvez tenha sido criado, sei lá, pelos pais dele e desde cedo ele teve contato com as riquezas. Ele pode ter sido criado em meio às riquezas, pois para ser um jovem rico, aliás, hoje em dia existem muitos jovens ricos. A gente vê aí, quando os jovens, recentemente, a gente vê aí na mídia e tal, as pessoas quando são muito novas e alcançam sucesso rapidamente, muitas delas se desviam, começam a fazer outras coisas erradas, elas perdem a cabeça totalmente, porque exatamente alcançaram a riqueza cedo demais. E por ele ser um jovem rico, ou ele tinha herdado isso dos pais, ou ele trabalhou muito para chegar até ali. O fato é que, ou se ele tivesse herdado aquilo, ou trabalhado muito para conseguir aquele dinheiro, aquelas propriedades que ele tinha, aquilo dali tomou conta do coração dele de uma tal forma que ele não conseguiu abandonar aquilo por Jesus. Então, o que estava atrapalhando ele entre Deus e ele mesmo eram as riquezas. Porém, isso não é só a riqueza que pode estar à frente do nosso coração. E aí eu queria fazer uma pergunta para você hoje, que é o tema dessa mensagem que eu quero trazer para você, que diz o seguinte: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Se a gente começar a ler o texto, fala assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se. Ou seja, esse jovem talvez já por mais que, sei lá, ele fosse um homem, ele poderia estar sendo bem visto pela sociedade, porque é assim até hoje, nos dias de hoje. Se uma pessoa tem um pouco mais de dinheiro, é um pouco mais rico, as pessoas olham para elas diferente. E logo no início a gente consegue perceber que por mais que ele tivesse esse prestígio, por mais que ele tivesse riquezas, por mais que ele fosse bem visto pela sociedade, ele se ajoelhou perante Jesus, que era considerado por muitos apenas um filho de carpinteiro. E ele se ajoelhou perante Jesus. Isso me leva a entender que aquele jovem já sabia quem era Jesus. Ele desde o início já sabia quem era Jesus, porque ele se ajoelhou perante Jesus e ainda fez a pergunta: mestre, reconheceu que Jesus era mestre e ainda perguntou a Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta que muitos podem se fazer hoje, aqueles que não têm muito conhecimento, mas a gente sabe que o único que tem a resposta é Jesus. Então aquele jovem, aquele garoto, não sei a idade dele, ninguém conhece, mas diz que ele era um jovem. Então ele, logo de início, ele já reconheceu Jesus, ele já sabia quem era Jesus. E a gente pode dividir esse contexto, esse acontecimento do jovem rico com Jesus, o encontro dele com Jesus, em duas partes. Ele primeiro faz uma pergunta, a única pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu farei? Uma pergunta que só Jesus sabia a resposta. E a gente pode dividir o texto em duas partes, ou seja, em duas respostas, porque Jesus por duas vezes fala para ele, Jesus por duas vezes responde a ele. E logo na primeira resposta, Jesus já faz outra pergunta a ele. Se você for ver um texto semelhante, não precisa abrir, que está lá em Mateus 19, é o texto semelhante, a mesma coisa, sendo que com algumas palavras diferentes, com alguns acontecimentos que Mateus soube relatar melhor. A gente vai ver que Jesus pergunta a ele: você guarda os mandamentos? E aí o jovem rico, ele pergunta: quais? E aí Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então esta foi a primeira resposta de Jesus para ele. Talvez aquele jovem já tenha ido até Jesus já com uma convicção de que ele ouvisse realmente aquela resposta de Jesus. Talvez ele já esperava aquela resposta de Jesus.
porque ele já fazia aquilo. Então, ele achava que ele estava fazendo tudo correto. Ele correu ao encontro de Jesus, se ajoelhou, perguntou, mas talvez ele já saberia, já esperava um pouco da resposta de Jesus, quando Jesus disse os mandamentos. E uma coisa interessante, que eu até grifei aqui, que eu nunca tinha reparado, é que no versículo 21 fala que Jesus, fitando-o, o amou. Isso me leva a entender que aquele jovem, ele estava dizendo a verdade. Ele realmente, desde a juventude dele, ele já cumpria os mandamentos. Uma coisa que hoje em dia é difícil. É difícil. Por mais que faltasse alguma coisa no coração dele para ele herdar a vida eterna, ainda assim, hoje em dia, é muito difícil você guardar todos os 10 mandamentos. É muito difícil você ver alguém guardando todos os mandamentos perante Deus. E a gente vai falar um pouco mais disso. Mas está cada vez mais raro ver principalmente jovens, guardando os mandamentos, fazendo aquilo que a Bíblia diz. Está cada vez mais raro. E aquele jovem, ele passou a ter uma convicção, ele perguntou a Jesus e Jesus respondeu a ele, e ele começou a ver, tudo isso, Senhor, eu faço desde a minha juventude. Então ele começou a ficar esperançoso, sim, eu posso herdar a vida eterna. Mas aí na segunda parte, onde Jesus dá uma segunda resposta a ele, talvez ele tenha sido surpreendido, pelo visto muito, por Jesus, com a resposta de Jesus. A ponto da Bíblia falar, da palavra falar, que ele se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E para ele se retirar triste é porque ele se frustrou, porque ele foi achando uma coisa que na verdade não era aquilo que ele realmente estava pensando. Aí naquela segunda resposta de Jesus, ele passou de uma convicção que ele tinha para uma incerteza, e a incerteza que o ser humano é o mais valioso do ser humano. Ele começou a ter uma incerteza. Ele começou a duvidar para onde ele iria depois desta vida. Ele começou a duvidar da vida eterna. Depois daquela resposta de Jesus, ele foi totalmente surpreendido quando Jesus diz assim: só uma coisa te falta. Vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me. A partir daquele momento, aquele menino talvez tenha se frustrado demais. E eu não sei, não conheço a vida dele, porque a Bíblia só relata esse trecho da vida dele, uma passagem rápida, um encontro rápido com Jesus. Mas talvez, quem sabe, lá na frente ele tenha se arrependido e voltado para Jesus e visto o que era errado e poder consertar aquilo. Porque a gente só vê esse trecho da Bíblia. Mas o fato é que aquele garoto, aquele jovem, ele achava que só por cumprir as leis, todos os mandamentos de Jesus, ele estava salvo. E muitos de nós hoje também achamos que só por cumprirmos algumas leis, só por a gente cumprir alguns papéis, exercer alguns cargos, sentar no banco de uma igreja, a gente começa a achar que só por isso a gente é salvo. E nós tomamos uma lição com o jovem rico, de que isso não é verdadeiro. E aí, eu queria trazer algumas afirmações, algumas conclusões que a gente pode tirar a partir desse texto do jovem rico. E a primeira delas é a seguinte: aquele que quer viver, aquele que quer herdar a vida eterna, aquele que quer viver com Cristo, ele necessita abandonar tudo. E aí, quando eu digo abandonar tudo, não é pegar uma trouxinha nas costas e sair de casa e, sei lá, ir para a África. Muitos têm esse pensamento. Isso é errado? Não. Até porque a gente tem missionários lá fora que fazem isso, realmente. Um dia eles abandonaram tudo e foram pregar o evangelho lá fora.
Mas quando eu digo abandonar tudo, é no sentido do nosso coração, é no sentido da gente estar pronto para qualquer momento que Jesus falar, abandona isso na sua vida e me segue, a gente vai conseguir largar isso e seguir a Jesus. Isso é abandonar tudo. A gente pode tirar um exemplo de Abraão. Abraão esperou tempo, muito tempo, para que Isaac um dia nascesse, o filho da promessa. Ele esperou até Isaac nascer. E eu não sou pai ainda, porque um dia eu pretendo ser, mas eu fico reparando e analisando os pais assim, e quando a gente pergunta, normalmente, para um pai, se ele não foi desnaturado, sei lá, né? Mas se a gente perguntar assim ao pai, normalmente, geralmente, a gente perguntar a ele, qual foi o dia mais feliz da sua vida, ou qual foi um dos dias mais especiais da sua vida? Ele vai falar, foi o dia do nascimento do meu filho. Foi o dia do nascimento do meu filho. Ele normalmente, geralmente fala isso, porque é algo emocionante, é algo que traz felicidade ao coração do pai. E da mãe também, dos pais. E Abraão, esperando tanto aquele filho, eu começo a pensar que Abraão, ele estava totalmente apaixonado por Isaac. Porque ele esperou tanto tempo. E aí Isaac começa a trabalhar com ele, começa a ajudar ele. Então Abraão vai se apegando cada vez mais a Isaac. E aí, num certo dia, Deus vira para Abraão e pede o filho que ele tanto esperou, que ele tanto amava, para ele sacrificar para Deus. E se você ainda não leu, depois leia a história. Abraão, ele não hesita, ele não fala nada. Ele só cumpre aquilo que Deus tinha pedido a ele. Muitos dizem que ele é o pai da fé, porque lá em Hebreus também fala que ele até acreditava que Deus, posteriormente, ressuscitaria Isaac. Então, a fé de Abraão era tanto que ele achava isso. Mas não adiantaria só ele ter fé para ele fazer isso. Mas ele também estava pronto para negar tudo em favor de Deus. O que ele tinha de mais precioso na vida dele. Ele poderia facilmente, tanto que ele provou aquilo para Deus, que ele abriria mão daquilo por Deus. E é essa lição que eu queria trazer hoje. Uma lição que o jovem rico, ele não fez. Que é da gente estar pronto a qualquer momento para abandonar aquilo que está entre mim e Deus, para que aquilo seja tirado da minha vida e Deus fique em primeiro lugar. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde Paulo, também um exemplo disso tudo, um exemplo de negar a própria vida em favor de Jesus, ele diz, lá no capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 em diante, 19 e 20. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu queria que a igreja repetisse até Cristo vive em mim. Vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo é um exemplo, outro exemplo, além de Abraão, que eu citei aqui, de alguém que conseguia negar tudo por Deus. Tanto que ele foi um dos maiores pregadores do evangelho já visto na Bíblia. Ele escreveu tantas cartas no Novo Testamento. Ele foi realmente alguém fundamental para que as igrejas naquela época crescessem. E tudo isso aconteceu porque ele não fez igualmente o jovem rico fez com Jesus. Pelo contrário, ele negou a própria vida. Ele deu aquilo que era de mais precioso para Jesus e seguiu a Cristo. E em outro texto também que eu gosto muito, que está lá em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 20,
diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele tinha desgarrado totalmente e tanto da vida dele, que para ele poderia morrer a qualquer momento, porque aquilo dali era lucro para ele. Mas não só a morte espiritual, não só a morte física, aliás, mas ele também já tinha morrido para ele mesmo. Por mais que ele vivesse aqui na terra, ele já estava vivendo para Jesus há muito tempo, desde a conversão dele. Então ele já tinha negado a própria vida, ele só vivia por Jesus. E eu começo a pensar, será que eu tenho vivido para Jesus? Ou eu tenho me preocupado tanto com faculdade, com emprego? Como diz minha mãe, quando eu morrer, vai ficar tudo aí. Estou correndo atrás de tanta coisa. Mas o que é mais valioso na minha vida, por muitas e muitas e muitas vezes, eu deixo de lado. Que é a vida eterna. Eu deixo de lado. E começo a ver outras coisas. Semelhante ao jovem rico. E aí eu começo a me apegar a outras coisas, começo a me agarrar em outras coisas, quando na verdade eu deveria estar agarrado a Jesus, pronto para qualquer momento. Se Ele falar, abandone isto na sua vida, Dylan, aí sim, eu vou ter coragem de abandonar, porque eu vou estar pronto, porque eu me preparei para isso. Então, primeira conclusão é que aquele que viver com Cristo, ele precisa abandonar tudo, no sentido do coração, estar pronto para abandonar qualquer coisa em favor de Jesus. E aí uma segunda coisa que eu gostaria de falar, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão a gente começa a entender errado, que é o seguinte: somente cumprir a lei, meramente cumprir a lei, não salva. Somente cumprir a lei não salva. E a gente começa a ver tudo isso. Paulo mesmo, no tempo dele, ele colocava os caras, ele pirava o cabeção de todo mundo. Porque os gálatas, as pessoas que estavam em volta dele, achavam que, os judeus, achavam que se você fosse circuncidado desde criança, você já estava salvo, você já estava no céu. E ele colocava o pessoal em dúvida, e todo mundo aloprava com Paulo ali. Porque ele falava, ó, a circuncisão em si não vale de nada. Não vale de nada. E o pessoal achava aquilo, quando na verdade a circuncisão era só um ato, porque Jesus já tinha quebrado aquilo. E aí, voltando para o texto do jovem rico, ele achava realmente que por ele cumprir as leis meramente, somente isso, ele estava salvo. E Jesus nos dá uma lição, Jesus dá uma lição ao jovem rico, de que só isso não salva. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos de nós, por mais que a gente não fale isso, por mais que a gente não expresse isso, a gente começa a pensar e se acomodar e achar que só isso vai me salvar. Venha na EBD, foi dito várias vezes aqui no púlpito, até mesmo mensagens do pastor Rogério, a religiosidade. A gente começa a achar que vir na EBD, sentar no banco de uma igreja, vir domingos aos cultos, vir nas quartas-feiras só por vir, não para orar, só por vir. Fazendo isso a gente vai ser salvo. Não. Talvez se Jesus estivesse com um jovem no tempo de hoje, ele falaria assim: só uma coisa te falta. Abandona sua namorada, abandona a sua faculdade, o seu emprego que está tomando lugar na minha vida, e vem e segue-me. Porque muitos de nós hoje nos apegamos a outras coisas sem ser Jesus. E a gente começa a achar que nem o jovem rico, que só cumprir a lei vai salvar. E ele estava errado. Lá em lá em Gálatas, no capítulo 5,
versículo 4, Gálatas capítulo 5, versículo 4, Paulo ele diz exatamente isso. Exatamente isso. Ele diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O que Paulo quis dizer aí? É que se você procura se justificar somente na lei, se você procura se defender somente com a lei, você caiu da graça. E aí, se a gente for lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 8, Efésios 2, versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se a gente ver os dois textos, então, se eu procuro me justificar na lei, eu caí da graça. E o que é a graça? É o meio pelo qual eu sou salvo. Então, se eu procurar me justificar somente na lei, eu não consigo herdar a vida eterna. Somente fazendo isso eu não consigo. Porque nós somos salvos pela graça. E aí a gente começa a achar que a gente fazendo meros papéis, a gente é salvo. Como eu já disse, sentar no banco de uma igreja, tocar no louvor, subir no púlpito, vir aos cultos. Tem muita gente equivocada. E como o pastor mesmo já disse aqui, muita gente no dia do juízo final, muita gente quando se encontrar lá no último dia com Deus, vai chegar lá achando que é salvo. E vai ouvir da boca de Deus: um apartai-vos de mim, malditos. Muita gente vai ser surpreendida. E isso me traz um pouco de medo, um pouco de tremor. Porque eu preciso estar me analisando constantemente, para que isso não aconteça comigo, para que um dia eu não seja pego de surpresa, e Jesus volte e eu vá para o inferno. Tendo feito tanta coisa aqui. Ah, mas eu tocava no louvor. Ah, mas eu era líder de jovens. Ah, mas eu tinha cargo na igreja. Mas Jesus, ele não vê isso. Jesus vê o seu coração. Jesus vê quando você está pronto para negar qualquer coisa por ele. Era exatamente aquilo que o jovem rico não estava fazendo. E Jesus nos dá uma lição. Cadeira cativa dentro da igreja não significa cadeira cativa nos céus. Não significa. E a gente, por mais que a gente não fale, por mais que a gente às vezes não expresse, muitos e muitos de nós, porque a igreja não é só a primeira igreja batista de Campos, mas todas as igrejas que estão presentes na terra, muita gente, muitas pessoas acham que só fazendo um papel, só cumprindo leis, a gente vai para o céu. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque a origem desse contexto todo era a primeira pergunta do jovem rico: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E muitos de nós estamos enganados com isso tudo. Em Filipenses, novamente, de novo Paulo, ele fala no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 12, ele diz, Filipenses 2, versículo 12, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar toda hora se analisando e ver: será que eu estou sendo um verdadeiro servo para Deus? Será? A tendência do cristão hoje em dia é se acomodar num banco de uma igreja e achar que só aquilo dali está salvando ele. É por isso que muitos vão tomar um susto quando chegar lá no céu.
ou no inferno. Porque estão totalmente enganados, achando que estão acomodados e a partir dali herdarão a vida eterna. Um erro que o jovem rico cometeu e que Jesus falou tudo isso para ele. Terceira afirmação que eu já falei aqui é que o nosso coração ele precisa estar pronto para abandonar qualquer coisa por Jesus. Quem tem estado em primeiro lugar no seu coração? A gente viu o exemplo de Abraão, a gente viu o exemplo de Paulo, mas o exemplo maior de tudo é o exemplo de Deus. Que ele sendo Deus, ele deu o próprio filho dele, ou seja, o que ele tinha de mais valioso com ele, ele deu por cada um de nós. Então, Jesus, ele fala aquilo para o jovem rico, mas com propriedade. Porque até mesmo Jesus, quando veio aqui na terra, mas Jesus era Deus, ele sabia que ele estaria lá no céu depois. Mas Jesus, além de ser 100% Deus, ele era 100% homem. E ele sim, como todo homem, uma hora ele teve medo da morte. E o que tem de mais valioso na nossa vida? Que a gente tem mais medo de perder hoje em dia é a nossa própria vida. E tendo a própria vida, Jesus negou a própria vida em favor de gente que não merecia aquilo. Eu e você. Nós não merecíamos a morte dele naquela cruz. Mas mesmo assim, ele nos ensinando a fazer o mesmo, ele negou a própria vida terrena aqui dele na terra. E deu a vida dele por cada um de nós. Então, se Jesus ele falava aquilo, ele falava com propriedade. Se Jesus ensinava aquilo, é porque ele já tinha feito aquilo. A Bíblia fala para a gente seguir os passos de Jesus, que ele nos ensinou para que a gente fizesse o mesmo que ele fez. Lá em Mateus 16, é um texto que fala exatamente sobre isso. Mateus 16, versículo 24. Diz, então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente vê uma semelhança de um texto, desse texto, com o texto do jovem rico. Olha só a semelhança. Jesus fala para o jovem rico. Abandone as suas riquezas. Ele faz dois convites. Jesus faz dois convites. Abandone suas riquezas e dá aos pobres. Primeiro convite. Segundo convite. E depois me segue. E aí, olha a semelhança com o texto no versículo 24 de Mateus 16 que a gente acabou de ler. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É exatamente o mesmo convite que ele fez ao jovem rico. E se a gente for perceber em Mateus, isso que Jesus fala está no capítulo 16. E no capítulo 19 já é a história do jovem rico. Se isso foi feito numa ordem cronológica, Jesus já vinha falando isso há muito tempo. E depois ele viu na prática o jovem rico fazendo aquilo que ele já tinha ensinado a não fazer, que era tomar a própria cruz e seguir. A semelhança são os dois convites. O segundo é o segue-me. Abandone e segue-me. E Jesus fala assim, se negue, tome a sua cruz. O mesmo que ele falou para o jovem rico. Abandone suas riquezas. Mas na verdade, por Jesus já conhecer aquele jovem, ele falou aquilo porque ele já sabia que as riquezas já tomavam conta do coração daquele jovem. É por isso que ele não chegou para o jovem e falou, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele já tinha visto qual era a cruz que aquele jovem já estava carregando, que eram as próprias riquezas dele. Então Jesus já falou especificamente para esse jovem. A questão é, o que tem me atrapalhado, o que tem estado entre mim e Deus na minha vida? O que tem? O que tem estado? O que tem atrapalhado? A gente tem que tomar cuidado.
Porque isso pode comprometer a nossa salvação. Isso não é brincadeira. Não é. E se nós estamos sendo semelhantes a esse jovem, se a gente se identificou com esse jovem, a gente necessita, e aí vem a quarta conclusão e última, a gente necessita se arrepender. Porque se a gente estiver igual a esse jovem, a gente não herdará a vida eterna. Um pobre jovem rico. Um pobre jovem rico. Porque ele podia ter tudo, mas na verdade ele tinha nada. Porque o coração dele estava em outras coisas. O meu coração, ele pode estar talvez penetrado só no meu trabalho, só na minha faculdade, só em um casamento, no namoro. Meu coração pode estar somente nisso. Se Jesus chegar para você e falar, abandone, o que você vai fazer? Você estaria pronto hoje, para no momento que Jesus pedir algo a você, você abandonaria por ele? O jovem rico não fez isso. A gente necessita se arrepender se a gente está se identificando com ele. Muitos de nós fazemos isso hoje. É uma correria louca, a gente quer... Eu mesmo, muitas vezes, meus pais lá em casa ficam falando que eu estou ansioso, que eu preciso me acalmar mais um pouco, porque eu preciso passar numa faculdade, eu preciso estudar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... E aí a gente começa a focar somente nisso nas nossas vidas, e a gente começa a esquecer de Deus. A gente está muito cansado, a gente passa o dia todo fora, fazendo um monte de coisa, chega em casa, nem ora direito, nem lê a Bíblia, não tem tempo para Deus. A gente sabe o caminho, a gente sabe o que deve fazer, mas a gente não faz. E quando eu falo isso, a primeira palavra que tem que ser dada é para mim mesmo, que muitas vezes também deixo de fazer isso. Jesus disse lá em Mateus 6, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Estas coisas que ele falava, ele estava pregando sobre, por que você se preocupa tanto com o que você vai vestir, com o que você vai comer? Jesus fala, buscai primeiro Deus, porque aí ele vai te acrescentar todas essas coisas. Mas a gente, como ser humano, a gente esquece isso. A gente mesmo sabendo, a gente comete o erro de continuar a mesma pessoa, nas mesmas coisas, não buscando Deus, deixando outras coisas tomarem o lugar de Deus na nossa vida. E aí cada um aqui sabe o que pode estar tomando o lugar de Deus no seu coração. Onde está o seu coração? Quando eu pergunto onde está o seu coração, não é onde está no sentido físico, do lado direito, do lado esquerdo, não. Onde está o seu coração? Em que ele está? Ele está aprofundado aonde? Quem tem sido seu Deus? Quem tem reinado na sua vida? Será que tem sido Jesus? Será que na minha vida eu estou pronto para negar qualquer coisa por Jesus? A lição que o jovem rico nos traz, e no versículo 21 em diante, repetindo, fala, Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado. O que é uma contradição? O que é alguém contraditório? É você, sei lá, falar uma coisa e fazer outra. É você achar uma coisa, aquilo ser totalmente oposto do que você estava pensando. E é exatamente aquilo que aconteceu com aquele jovem. Ele foi totalmente contrariado com a palavra de Jesus. E fala, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O nosso caso também pode ser as riquezas. O nosso caso também pode ser muitas propriedades. Mas seja o que for, nós precisamos deixar, negar
tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque isso é o fundamento do Evangelho. Se isso não acontecer, nós não estamos praticando o Evangelho. Às vezes eu fico me perguntando, e se eu fosse do tempo de Paulo? E se eu fosse do tempo dos discípulos? Onde muitos foram mortos, crucificados numa cruz de cabeça para baixo, degolados. E eu fico me satisfazendo em um banco de uma igreja. Quando o Evangelho de Jesus é muito mais do que isso. Precisamos acordar, não só individualmente, mas também como igreja. Muita gente morrendo sem Jesus. E isso talvez seja cobrado de nós quando a gente chegar lá no céu. Isso se nós vamos chegar no céu. Eu estou falando isso não para você começar a duvidar da sua salvação hoje. Não. Porque um crente, um cristão, um salvo de Jesus, precisa ter certeza da sua salvação. Para onde ele vai. Ele precisa saber. Mas eu estou falando para que a gente não se acomode. Eu estou falando para que a gente sempre esteja refletindo, esteja sempre se analisando. Será que eu tenho sido um cristão? Será que eu tenho sido aquilo que Jesus quer que eu seja? Eu não conheço a vida totalmente desse jovem, esse jovem rico. Mas talvez ele tenha sido salvo ou não, a gente não sabe. Porque a gente só viu um trecho da vida dele. Foi uma rápida passagem da vida dele, relatado na Bíblia. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza. É que Jesus, quando passou na vida desse jovem, ele marcou a vida daquele jovem. E aquele jovem nunca mais esqueceu aquele encontro que ele teve com Jesus. Nunca mais. Nunca mais. Eu tenho convicção, tenho certeza, que marcou a vida dele. E ele nunca mais esqueceu. E aí, para encerrar, lá em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz, Jesus falando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Agora, para encerrar mesmo, tem um trecho de uma música que eu até imprimi. É claro que eu não vou cantar, mas é uma letra de uma canção que o Novo Som, para quem conhece, uma vez fez, que fala exatamente sobre o jovem rico. E ele escreve como se fosse o jovem rico, o próprio jovem, escrevendo a letra. E aí eu queria que você prestasse atenção. Que diz assim, é como se o jovem estivesse falando: quase não dormi, não pude esquecer a hora que encontrei Jesus. Seu modo de falar, a voz, a mansidão, seus olhos brilham mais do que a luz. A grande compaixão que mostrava no tratar, ninguém se retirou dali. Então me aproximei, disparou o meu coração, Jesus de Nazaré eu vi. Mestre, o que farei para a vida eterna herdar? Que posso eu de bom fazer? Atento esperei o mestre explicar. Queria com Jesus viver. Mas quando ele falou que tudo o que eu ganhei teria que doar para alguém, Jesus continuou dizendo, e eu escutei: despreza a sua riqueza e vem. Riqueza ou salvação, eu não pude escolher. Que dura decisão para mim. Tristonho e sem ação, dei as costas
para Jesus marcava de uma vez o meu fim. Que nós não sejamos como um jovem rico e voltemos para casa pensando: onde está o meu coração? Em que tem estado meu coração? Em Deus ou em outras coisas? Vou orar para encerrar e depois vou passar a palavra para o pastor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus e falou aqui neste lugar, meu Deus, que essa palavra que nós acabamos de ouvir, que ela possa não sair do meu coração, que ela possa não sair dos nossos corações. Que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor continue, Senhor, levantando obreiros para a tua igreja, levantando, Senhor, servos e mais servos para a tua seara. Que nós possamos, como igreja, sempre melhorarmos e fazermos o melhor para o Senhor. Que é isso que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém.